Bom dia, Pepitas. As crianças estão na praça. Meu Deus, que ângulo horroroso. Bom, vamos seguir com as pragas aqui do Egito. A segunda praga. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua tenda, tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, ficando somente no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montes, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A terceira praga. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A quarta praga. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó, e sobre as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir
para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de diante de ti, e orarei ao Senhor para que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. A quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que no gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o gado de Faraó, o coração de Faraó se agravou e não deixou o povo ir. A sexta praga. Faraó, filho da mãe, né? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera dos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As advertências de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir ao meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda bem que Deus não faz mais assim, né? Fazer todas essas flamboyâncias. Tu ainda... Genadia, eu não posso atender. Você pode ir lá, por favor? Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Sétima praga. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. O povo também já está escaldado, né? Pelo amor de Deus. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva.
Também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. Só essa, né, Faraó? O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. As ameaças de Deus. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou de saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebeste que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois este é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. A 8ª praga, vai até a 9ª, tá, gente? Aí depois a leitura continua amanhã. A 8ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra em vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos, nem depois deles haverá.
porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que sobrara da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A 9ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Nossa, que paciência, hein, Moisés? Porque daqueles que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Ai, gente, que dureza. É quase igual Jó. Acho que Jó foi... Não, Jó foi uma pessoa só, né? Um Jó. Agora imagina uma galera lá e Faraó endurecendo o coração, Faraó endurecendo o coração. Espero que essas pessoas tenham se livrado de alguma maneira dessa situação, né? Não sei, naquela época. Vão se livrar no fim, né? Ótima segunda-feira pra vocês, pepitas.